Vocês estão comigo ainda? Glória a Deus. Vocês podem abrir em Efésios 5:15, por favor? Aleluia. Deus é bom, gente. Eu gosto muito de Jesus. Já tem aqui a garrafa. Você está de boa. Obrigado. Vocês estão comigo ainda? Vocês estão aquecidos ainda pelo Espírito? Amém. Aleluia. Todo mundo abriu? Quem não abriu, diga, eu não abri, Henrique. Muitas personas. Está lá na tela, né? Mas é bom ter a Bíblia também, né, aberta, né? Então vamos lá, Efésios 5, do 15 ao 21. Portanto, diga comigo, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Curva sua cabeça, quero orar por você, por mim. Deus, me encha de graça neste momento para pregoar a mensagem do Evangelho. Deus, a única coisa que eu posso fazer é ter estudado, ter preparado o esboço e comunicar aos meus amigos aqui, os meus irmãos, mas se o Teu Espírito não fizer a Tua obra, que é gerar Cristo em nós, através da exposição das Escrituras, Pai, eu não consigo, Deus. Eu preciso da Sua ajuda, aqui enquanto eu estiver falando, e os meus irmãos também precisam da Sua ajuda, Espírito Santo. À medida que eu vou falando, Espírito Santo vá fazendo o que só o Senhor pode fazer, que é mudar o coração do homem, que é aperfeiçoar um homem até chegar à estatura do Filho Jesus. Espírito, eu oro para que você permeie essa reunião aqui em todos os momentos, que não haja lacunas ou espaços sem a sua presença aqui, Deus. Na pregação, na liturgia, no nosso prestar atenção. Deus, eu oro para o Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós aqui. Espírito Santo, venha sobre nós aqui. Neste dia, queremos estar aptos e preparados para receber a semente em nossos corações. Espírito, queremos ser aperfeiçoados para darmos testemunho ao sair dessas portas aqui, deste espaço, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu preciso de muita graça de Deus para pregar hoje. O título da minha pregação é Diga-me como que tu andas. Não tem a segunda parte que eu direi quem tu és. Eu só quero saber, diga-me como que você anda, ou como você tem andado. E para isso eu quero fazer de fato, exposição do texto de Efésios 5. Eu separei por alguns blocos, na verdade 4 blocos aqui, essa pequena perícope aqui do versículo 15 ao versículo 21. É muito interessante quando a gente lê, a primeira coisa que a gente lê aqui no versículo 15 é a palavra portanto. Na sua Bíblia também está portanto? Fabiano, você está aqui? Você está melhor então? Graças a Deus, orei por você, viu? A gente orou por você. Está ali, ó. Portanto, e o que
quer dizer, é muito engraçado que Paulo, ele começa o versículo 15 com portanto. E a palavra portanto, ele vai meio que trazer uma síntese, ou uma conclusão dos acontecimentos anteriores, que desde o início do versículo 1 até o versículo 14. E basicamente Paulo vai estar falando aqui, depois você pode ler na sua casa, sobre as obras infrutíferas da carne, sobre essa milícia que há entre nós combatermos os desejos pecaminosos da carne em nosso interior. Então, Paulo está falando sobre todo o andamento deste século e como nós estamos envolvidos em, como ele vai falar aqui, em dias maus. Os dias são maus e não é novidade para ninguém que o mundo jaz no... Deus, ele governa sobre tudo, mas a gente não vê o milênio acontecendo. Então, coisas ruins acontecem. Coisas más continuam acontecendo. Mas isso não quer dizer que elas ficarão impunes. Apenas que elas acontecem. Então, Paulo, aqui no versículo 15, ele diz: portanto, diante de tudo isso que acontece no mundo, aqui todo mundo trabalha, talvez você não está trabalhando, você está desempregado, está estudando, mas em algum momento você já trabalhou, e você já se deparou com a rotina do dia. Eu sempre dou esse exemplo, quem mora lá, José Bonifácio, Itaquera, Guaianazes, levanta a mão. Alguns. Eu sei o que vocês passam. E é puxado, gente. Eu morava em José Bonifácio, eu tinha que acordar mais cedo para voltar para Guaianazes, para esperar o negócio vir vazio, para depois voltar aí para a Luz, aí faz baldeação, eu trabalhava na Sé, eu não recomendo para ninguém, na rua direita, não recomendo. Rapaz, 5h30 ali a Sé é puxado. Então, a vida é recheada desses percalços, desses acontecimentos. E vira e mexe a gente vê alguma situação horrível acontecendo, seja no trabalho, ou no trajeto para o trabalho, ou no noticiário, os dias eles são maus. Esses dias aconteceu um fato lá na minha rua lá que deixou a minha esposa, sim, meu Deus, estado de... A gente até falou pro Ricão, Rick, tá acontecendo alguma coisa aqui na Penha? Ele, não, fica tranquilo, que pareceu um monte de viatura lá, e minha esposa já ficou, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E agora, Rick, não sei o quê, 6 viaturas pegando vagabundo, não sei o quê, loucura. Então, se fosse trazer uma praticidade, é nesse cenário que Paulo está falando assim, ó, portanto, irmãos, diante de tudo isso que acontece com o mundo, diante de tanto pecado, tanta corrupção, tantas coisas acontecendo, vede prudentemente como andais. Paulo, ele traz o Evangelho não somente para um dia, domingo. Quando Paulo está falando assim, ó, portanto, vede prudentemente como andais, ele não está falando assim, ó, portanto, vede prudentemente como vocês fazem culto. Como que vocês interagem no culto. Como vocês se comportam no culto. Paulo está trazendo a ideia de que nós precisamos olhar a maneira como nós vivemos no dia a dia. No hoje. Na vida comum. E, gente, é muito engraçado que parece que às vezes a gente não tem um entendimento adequado da igreja. Parece que a igreja é apenas um convite para eu ser santo e testemunhar do Evangelho apenas aqui, mas não. Vocês entendem que tudo que nós fazemos domingo após domingo aqui é para preparar os irmãos para dar testemunho frente ao mundo? Então eu quero que você trabalhe. Eu quero que você estude, eu quero que você faça uma faculdade. Eu quero que você organize a sua vida. E enquanto essas coisas estão acontecendo, eu quero que você veja prudentemente como você está andando. Porque os dias são maus. Existe um apelo aqui
onde Paulo, até coloquei aqui o número errado aqui, 3. 3 razões para nós andarmos e prestarmos atenção como nós devemos andar. Primeiro, porque a vida é curta. A vida é finita aqui nessa terra. Segundo, porque os dias são maus. E terceiro, porque existe uma vontade de Deus. Então fala comigo, a vida é curta, os dias são maus, e existe uma vontade de Deus. E Paulo conclui, não andem como nécios, ou como imprudentes, ou como insensatos, mas como sábios. E sábio, talvez você se engane, não é aquele que conhece muitas coisas, apenas. Sabedoria não é você estar imbuído apenas de um conhecimento, de uma matéria escolar, de uma atividade no seu ramo de trabalho. Quando nós olhamos para a sabedoria, eu peguei uma citação do Pedro Dutti, porque a gente fala muito sobre sabedoria, tem até aquele versículo muito famoso, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a ele dá deliberadamente. Mas não peçam como quem duvida, que será comparado com as ondas do mar. Eu tenho refletido assim de uma maneira extrema esses dias do que é ser sábio. Do que é andar conforme um sábio. E talvez um sábio na sua cabeça você possa pensar em algum filósofo. Aristóteles, não sei. Alguém, Sócrates. Ou talvez uma imagem de uma pessoa sábia, um velhinho, com a sua bengalinha e tal, alguém que está sentado na sua varanda, isso talvez seja o sinônimo de sabedoria para você. E às vezes está imbuído de verdade. Talvez uma pessoa avançada de idade, ela esteja sim, com um peso ou uma carga maior de sabedoria, mas nem sempre. Idade não necessariamente é igual a saber, ser sábio. Deveria, mas nem sempre. E o que talvez seja a definição mais exata de sabedoria? Se eu pudesse, assim, realmente, vamos colocar aqui de uma maneira muito prática. Ser sábio é quando alguém está imbuído ou capacitado para executar alguma coisa. Vocês lembram de Bezalel? Ele foi cheio com o espírito de sabedoria, para estar apto à construção do tabernáculo, mexer com ouro, prata, com pedras preciosas, com os tecidos e etc, etc. Bezalel foi esse homem cheio de sabedoria. Ou talvez o mais famoso é o rei Salomão, que os reis do mundo vinham até Salomão para ouvir de sua sabedoria. E ele até escreveu um livro, né, que é atribuído a ele, Eclesiastes, Provérbios, o pregador e Provérbios. Mas o que é ser sábio? Eu trouxe uma definição aqui do Pedro Dutti, que é um filósofo cristão, que ele diz, em suma, uma definição bíblica de sabedoria poderia ser, presta atenção, um tipo de capacidade existencial que permite ao sujeito operar e interagir na e com a criação. E não somente isso, mas com o próximo, de acordo com a ordem sábia do Criador, de modo que viva bem e de forma plena perante Deus. Quando nós olhamos para essa definição de sabedoria de Pedro Dutti, inclusive é o professor que eu estou tendo no curso de filosofia, e a gente interage aqui com o versículo, portanto, vede prudentemente como andais, mas não como nécios, mas como sábios. Existe um apelo de Paulo para que nós aprendamos a como se relacionar com o mundo da qual nós vivemos. Você fala assim, Henrique, como? Como que é a relação da nossa vida para com o mundo onde nós estamos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mundo, né? É simples, através
de uma perspectiva do Evangelho para com as coisas criadas. Se ser sábio é a maneira como eu interajo com a criação e com os meus irmãos, aonde nós devemos olhar para aprender a como relacionar com o meu irmão, com o meu próximo, com a criação e também com Deus? Se a gente fosse trazer de uma linguagem acadêmica, uma antropologia, um estudo acerca do homem, irmãos, não seria mais fácil nós, para aprendermos sobre nós mesmos, investigarmos como quem nos criou diz como nós deveríamos ser? Não faz sentido? A maneira que nós devemos andar com sabedoria não é frente à sabedoria deste mundo. Existe talvez uma sabedoria humana, existe um saber cultural, que vai ditar como você deve andar. E às vezes a gente nem presta atenção nisso. Nós não prestamos atenção de que nós estamos envoltos ou envolvidos, ou até mesmo submergidos, a uma cultura que constantemente tenta ditar a maneira como nós relacionamos uns com os outros. Mas Paulo está falando assim, portanto, vede prudentemente como vocês estão andando. A pergunta é, hoje, nós andamos como quem anda conforme uma perspectiva do Evangelho? Como, Henrique? Com a criação. Como é que você trata as coisas que Deus criou? Como assim, Henrique? O meio ambiente. Existe uma ecoteologia, por exemplo. Como que nós devemos nos relacionar com a criação, com as coisas criadas, uma árvore, os animais? Devemos subjugá-los, maltratá-los? Está entendendo? É nesse espectro aqui, mas vamos tirar essa caixinha aqui, porque eu estou usando muito essa palavra, repertório para falar disso. Não tem repertório para falar disso, posso estar falando de maneira ignorante. Mas, ao que diz respeito aqui, veja que nós estamos apenas no primeiro versículo. Andar de maneira sábia. Isso talvez para trazer mais uma praticidade, com uma cosmovisão cristã. A maneira como você se relaciona com o seu empregado ou com o seu empregador. A maneira como você se relaciona com a sua esposa ou com o seu filho. A maneira como você se relaciona com o atendente do Burger King. Ou a maneira como você se relaciona com os seus amigos. Ou com os seus vizinhos. Você pode falar, mas Henrique, isso é o óbvio. Será mesmo? Porque às vezes ninguém tropeça numa montanha, a gente tropeça em pedregulhos. Pedras, pequenas pedras. O óbvio está lá. Mas às vezes, a minha pergunta é, será que todas as vezes que nós estamos aqui, domingo após domingo, nós estamos sendo cheios de Cristo, do Evangelho, para então darmos testemunho, ou será que andamos apenas como sábios no momento da igreja? No momento cultico, porque é fácil. E ele continua, remindo o tempo. Fala comigo, remindo o tempo. Sabe o que significa a palavra remir tempo? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já citou essa palavra. Vocês estão comigo? Remir tempo, na literalidade da palavra, significa comprar de. É um termo mercantil, é um termo de negociação. Então, em outras palavras, comprando tempo. Então, eu vou ler para você para ficar um pouco mais claro. Não como nécios, mas como sábios, comprando tempo. Porque os dias são maus. Como assim? Como comprar o tempo? Como podemos comprar tempo? Porque eu posso falar uma coisa. Ontem já foi. E não é porque eu estou ficando com 30 anos que eu estou falando essas coisas, não. Também. E talvez isso aqui é o que mais vai pegar a gente.
Porque nós, às vezes, pensamos que nós estamos remindo o tempo. Será? E eu não sei você, mas se na sua imaginação veio aquele filme lá do Justin Timberlake. Quem já assistiu esse filme? Cara, muito bom esse filme. Se você não sabe, as pessoas nascem com um timer aqui no braço. E aí o tempo vai diminuindo. E aí eles precisam comprar tempo. Eles precisam trabalhar para ter mais tempo. E a moeda de troca, tipo assim, eu quero comprar um refrigerante. É o tempo de vida deles. E aí o Justin Timberlake é muito engraçado que... Cara, é um filme muito bom, de verdade, assim. É um filme muito bom. Ele é meio futurista, assim, meio viagem, assim. Mas ele é muito legal. E aí, eu não vou contar spoiler. Mas, assim, tem uns... spoiler, né? Tipo... o filme é de 2001, sei lá. Tem um momento que ele... Existe as pessoas que têm muito tempo... E é engraçado que como as pessoas que têm muito tempo, elas se comportam de uma maneira diferente. As pessoas que têm pouco tempo de vida, ou seja, acho que é 26 anos, um negócio assim, né? 26 anos que eles nascem. E existem pessoas que têm, tipo, um século. 100 anos. E aí o cronômetro dela é assim. E elas andam tranquilamente, sim. Enquanto que o Justin Timberlake, ele tem pouco tempo, então ele sempre está andando correndo. Então ele sempre está fazendo um tanto de coisa, porque afinal de contas, ele tem pouco tempo, então ele precisa... Eles fazem as coisas correndo até que ele chega num lugar que é tipo um hotel 5 estrelas lá, e aí ele está comendo rápido, e aí ele está falando rápido, e tipo as pessoas tudo assim, você não é daqui, né? Você faz as coisas muito rápido. E cara, é muito interessante. Mas volta aqui. Por que remir o tempo? Como comprar tempo? Existe uma maneira de comprar tempo, gente? Fala, não existe. O pessoal ficou assim, será? Será? Não existe maneira de comprar tempo. Então, como podemos comprar tendo uma limitação de tempo? Jonathan Edwards vai dizer aqui, talvez até explicando um pouquinho. Nunca perder um só momento de tempo, mas sim, tirar proveito dele da maneira mais proveitosa que eu puder. Nossa, incrível. Eu acho que eu faço isso, afinal de contas eu estou em São Paulo. O negócio aqui é produtividade, Evelyn. Eu sou produtivo, Tiagão. Eu estou comprando tempo, certeza. É mesmo? Eu tenho uma memória muito vívida na minha cabeça. A Clara tinha, acho que 1 ano, no negócio do banheiro lá. Que ela era menor, né? 2 meses. Meu Deus, faz tempo. Tá vendo? E eu tava dando banho nela assim e tal. E aí, acho que foi nesse dia que eu fiz a música, não lembro. Aí, ela cabia assim, né? Certinho assim no meu antebraço. Não era 1 ano, né? Gente, me perdoa. E ela cabia certinho assim no meu braço. E aí eu tava olhando assim, eu falei assim, nossa filha, vai ter um momento que você não vai caber mais aqui no braço do papai. Eu vou ter que te dar banho em pé. Aí eu fiquei assim, caramba. E eu comecei a chorar, tipo assim, falei, nossa, meu Deus, ela vai crescer. E eu vou ser um pouquinho transparente com vocês aqui. E eu fiquei, isso me marcou assim, eu sempre falo pra Ana, tipo, cara, ela cresceu, e eu vejo ela tá crescendo, e é uma doideira. E muitas das vezes a gente fala assim, cara, eu quero aproveitar cada momento. Quando a gente não tem filho, a gente fica assim, nossa, quando eu tiver um filho, eu vou aproveitar cada estação, eu vou usar aquela frase, tempo vai devagar, e sabe? Eu zoava o Will, cadê? Ele tá aqui, tá em um lugar. Eu ficava falando, agora ele está falando isso, tempo vai devagar. Não tá, Letícia? Tempo vai devagar, porque as coisas passam. E eu fiquei com isso no meu coração, tipo assim, cara, eu quero experienciar o máximo. Só que teve um dia específico, que eu estava em casa, e eu não lembro exatamente qual momento foi, mas eu estava em casa, e aí a Clara meio que estava aprendendo a andar. E ela estava meio que tipo assim, tá não sei o quê.
e de repente eu estava vendo a minha filha andar no celular. Será que eu estava remindo o tempo ali? Será que eu estava aproveitando? Porque aquela fase nunca mais vai voltar. O primeiro tombo dela foi o primeiro. Esses dias ela aprendeu a andar de bicicleta. Infelizmente eu não estava lá onde eu estava. Nem aprendeu, ela começou a pedalar. Tipo assim, estava na academia, olha só, tá vendo? Que culto ao corpo. Brincadeira, gente, calma. Brincadeira. E eu fiquei, caramba, mano. Foi a primeira vez. E quantos mais exemplos nós temos, onde a gente cria uma expectativa em cima de algo, a gente, nossa, imagina um tantão de coisas, e aí quando essa coisa está acontecendo, a gente está mandando uma mensagem, ou a gente está rolando o scroll do Instagram. Ou a gente está mandando mensagem, falando alguma outra coisa. Será que isso não poderia esperar? Você está ali, fazendo o que precisa ser feito, e de repente você é distraído por alguma outra coisa. Vede prudentemente como vocês andam, não como sábios. Sábio, aquele que sabe o que deve ser feito, se relacionar, tem uma resposta prática para aquilo. Estão comigo? E quem está aqui falou? Está aí, então. Quantos outros exemplos talvez a gente não possa ter? Eu estou dando um exemplo que é minha filha, talvez é o mais próximo. Você que não tem filho, vai ver um emprego. Você sempre sonha em ter um emprego, e aí você consegue esse emprego, aí passa 2, 3 semanas, você já está reclamando desse emprego. Alguma coisa assim, nesse sentido. E aí Paulo fala assim, olha, porquanto os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. E aqui ele ele começa a antagonizar uma coisa, que é incrível. Então ele fala assim, você precisa andar de maneira sábia, você precisa remir o seu tempo, aproveitar o máximo que você conseguir, dentro daquele espaço de tempo. Se você tem 30 minutos com a sua filha, fica os 30 minutos, mano. Você tem 1 hora. Não, eu preciso fazer outra coisa. Fica fazendo o que é para fazer. Compra tempo, aproveita. E aí ele começa no versículo 18. Entenda a vontade do Senhor, não sejam insensatos, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Fala comigo, dissolução. Embriaguez, fala comigo. Eu não sei se você já teve a infelicidade de ver alguém embriagado. Embriagado mesmo. No termo popular cultural, bêbado. Cara, é assim, é trágico, assim. Você vê, cara, assim, 9 horas da manhã, um cara cambaleando na rua, assim, não sabendo o que está falando, todo sujo, todo zoado. Você vê que ele foi vencido por uma outra coisa, e as suas faculdades mentais, elas estão não em seu melhor estado. Ele está completamente vencido por uma bebida que agora deixa ele ser impulsionado pelos seus desejos mais primitivos, por assim dizer. Ele não raciocina direito. Ele simplesmente está vivendo. E aí é muito estranho quando a gente está falando aqui, não vos embriagueis com vinho. Porque o vinho ou o álcool, ele tem um poder de inibir um pouquinho até do seu senso crítico. A sua moral, ela é afetada. Você fica tipo assim, outra pessoa, irreconhecido. Você é totalmente vencido pelos seus impulsos carnais. E aí Paulo faz esse paralelo. Não vos embriagueis com vinho. Mas ele fala, em que há dissolução. O que é dissolução, só para você entender? Essa palavrinha dissolução, ela apareceu uma outra vez, num texto muito, muito conhecido. E essa palavra significa literalmente não salvação, ou desgoverno moral, vida desperdiçada. Desperdiçada.
E a palavra dissolução aqui, ela também aparece lá em Lucas 15, 13, adivinha? Na parábola do filho pródigo. Vocês lembram disso? E ele foi viver de uma maneira dissoluta. Ele foi viver. Então ele tinha um dinheiro, ele não se importou com o dinheiro, ele apenas viveu como se não houvesse amanhã. É o famoso, vamos contra a música, vida leva eu, deixa a vida me levar. Ele apenas viveu sem uma moral de consequência, sem uma moral de nada. Gastou todo o seu dinheiro. E aí o fim vocês sabem. Ele viveu uma vida dissoluta e acabou comendo lavagem de porcos. É o fim da história do filho pródigo. Então você vê que alguém que vive de maneira dissoluta é um total desgoverno. É como alguém que, no sentido aqui prático, trazendo para essa mensagem, alguém que anda como se não houvesse salvação, ou seja, como se não fosse salvo. Apenas está vivendo a sua vida. Não se importa com a vontade de Deus, não se importa em viver de maneira sábia, não se importa em pensar em usufruir do tempo que nós temos hoje. Por exemplo, agora são 11h40. Já foram 11 horas do nosso dia, que não vão voltar. E aí a gente pode lembrar de várias coisas. Nossa, eu queria ter dormido mais. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Tá entendendo? E olha o que Paulo está fazendo. Não se embriaguem com vinho, onde há dissolução, onde vocês vão andar de maneira totalmente sem governo, sem freio. Você apenas está vivendo. Percebe que é uma construção que Paulo está fazendo aqui. Só que ele traz um antagonismo aqui. Sabe o que é um antagonismo? Uma coisa oposta. Não deixem ser vencidos pelos desejos desenfreados, como se fosse alguém que estivesse embriagado. Mas, aí ele fala, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Perceba que enchei-vos está no imperativo. Isso quer dizer que é uma ordem, imperativo. Enchei-vos do Espírito. Aí você pergunta, caraca, como que eu vou ser cheio do Espírito? Ou o que é ser cheio do Espírito? É fácil, a resposta está no momento anterior do versículo. Preste atenção. Se ele fala para eu não me embriagar, porque quando eu me embriago, eu não faço mais as minhas vontades, eu estou aquém das minhas vontades, apenas estou vivendo. O álcool está me controlando. Então se ele fala, não se embriague com vinho, porque o álcool te controla, mas sede cheios do Espírito, porque nós queremos ser dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. O imperativo de ser cheio é assim, seja cheio do Espírito Santo, porque aí você vai ser dirigido e guiado pelo Espírito de Deus. E, de uma maneira mais sintática aqui, o que é ser cheio? Porque eu acho que a gente tem uma ideia de ser cheio um pouquinho mística passada, assim, tipo assim, passou, tipo assim. É um misticismo meio, sei lá de onde veio. Lendo aqui, o que significa ser cheio? Ser cheio pode conotar a ideia de que um homem é completamente controlado e marcado pelos poderes que o preenchem. Em outras palavras, aquele que está cheio é caracterizado por aquilo que o preenche. Sejam frutos de injustiça ou de justiça. No caso aqui, a embriaguez com vinho. Irmãos, se eu pudesse, de maneira muito prática, sabe o que significa ser cheio? É deixar ser guiado por Deus. Mas e quando a gente está assim,
Porque às vezes a ideia que eu tenho na verdade, que as pessoas têm de ser cheio, não de que isso não seja uma ação do Espírito Santo em nós. Não é isso que eu estou falando. Falar em línguas, edificamos a nós mesmos, estamos edificando, sendo cheios de Deus, não é isso. Mas parece que existe um espantalho na nossa mente de que domingo eu sou cheio. E aí eu sou cheio de Deus, cheio de Deus. E aí eu enchi o tanque, aí o tanque vai esvaziando até chegar no próximo domingo. É como o carro desse irmão aqui, é um BID. Como se domingo a pregação e o louvor fosse o posto de, como que chama o negócio de abastecer, a BID? Tomada. Perfeito. É uma tomada mesmo, perfeito. Perfeito, é o carro do futuro. Isso aí, carro do futuro, olha lá. Aí quando quebra, você leva aonde? No eletricista? Tá certo, é piadinha que eu faço com ele, brincadeira, gente. Nada contra quem tem carro BID. Sacanagem. Mas a ideia que eu tenho às vezes, é que eu penso assim, será que as pessoas elas enxergam o culto dominical como uma tomada, onde elas plugam, sou cheio, enche a bateria, eu falo, ou choro um pouquinho, ou recebo uma palavra, aí segunda-feira começa o tanque a esvaziar. Aí eu vou, né, até onde vai aguentar, né? O problema é que, amigo, você pode ficar na rua às vezes, tá? Tipo, se você for daqui pro Rio de Janeiro, não vai dar certo, porque o BID só roda 300 km, e o Rio de Janeiro tem 400. Só que os irmãos, às vezes, acham que eu venho aqui, eu sou cheio de Deus, e aí eu vivo na segunda, vou para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é o próximo domingo. Alguns estão ficando pela quarta-feira, quinta-feira, porque estão lidando com o enchimento do Espírito Santo apenas um dia do domingo. Mas Henrique, é onde eu recebo oração. Sim. É onde eu adoro a Deus. Sim. É onde as pessoas impõem as mãos sobre mim. Sim. Mas quem disse que o enchimento do Espírito Santo é apenas dominical? Ou, não, vamos tirar esse dominical, quando eu vejo uma experiência. Aí eu tô cheio, então, gente, não precisa mentir para mim. Mas se eu fizesse assim, mano, vamos ser cheios do Espírito Santo, você ia começar a fazer chacarabalabalabalabalabalabalaba, chorecantalabalabalabalabas. E aí você começar a se mexer, tô me enchendo. Como se esse fosse a única maneira de ser cheio do Espírito Santo. Aí a gente faz o culto do enchimento do Espírito Santo. No domingo, sexta, sábado, domingo. Segunda não é dia de ser cheio do Espírito Santo? Não, porque não tem igreja, Henrique. Mas eu só sou cheio na igreja? Por isso Paulo diz assim, ó: se preocupem como andais. Vocês estão andando como quem é cheio do Espírito? Ou apenas está na reserva? Porque o enchimento do Espírito é uma ordem que ela deve ser contínua e constante. Gruden, na sua teologia sistemática, vai dizer: o enchimento do Espírito é uma experiência repetida na vida do cristão, que resulta em poder para o ministério e vida santa. Aqui, uma outra citação de um homem que, cara, se tem alguém que tem autoridade para falar sobre manifestação de dons, Espírito, é o Craig Kinner. Ele diz assim: Paulo reconhece que os crentes podem se valer de um suprimento contínuo do Espírito Santo. Ele os convoca a permanecerem cheios do Espírito continuamente e espera que andem no Espírito e produzam fruto do Espírito. Estão comigo ainda? Estão mesmo? Agora, vamos raciocinar.
Se Paulo está dizendo, fazendo no versículo anterior aqui, não vos embriagueis com vinho, porque no vinho nós não conseguimos ter uma consciência. Nós abandonamos a direção da nossa vida por uma coisa chamada álcool. E de repente ele fala assim, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, basicamente, permitir ser cheio do Espírito Santo exige a busca? Sim. Exige estar diante de Deus? Sim. Mas da maneira mais basal possível, é você buscar e permitir ser guiado e dirigido por Deus, até que uma coisa chamada frutos do Espírito começam a aparecer na sua vida. Sabe a maneira como você vê uma pessoa que é cheia de Deus? Não é pelo tanto que ela prega, não. Apenas. Não é porque ela trabalha bem apenas. Você tem visto alguma coisa chamada fruto? O fruto do Espírito é um dos principais indicadores de alguém que é cheio de Deus. Não é alguém que apenas, eu vou colocar apenas para também não rotular. Bota a mão na sua cabeça, você cai no chão, nossa, como ele é cheio de Deus. Faz o louvor, a igreja, olha como ele é um homem cheio de Deus. É mesmo? Como é que ele trata o patrão dele? Aí eu vou dizer se ele é cheio de Deus ou não. Como é que ele trata a esposa dele? Aí eu vou falar, será que ele é cheio de Deus mesmo? Irmão, uma pergunta, você é cheio de Deus? Não sei, Henrique. Tudo bem. Pergunta para sua esposa, tem algum fruto do Espírito que você vê em mim? Aí começa a ficar puxado. Henrique, quer dizer que você é perfeito? Ah, meu amigo. Não. Mas existe um parâmetro talvez mais bíblico do que aquilo que eu estou falando, que é Gálatas 5:22, Ale. Vamos ler? Quem pode projetar aqui para mim? Mas o fruto do Espírito é, fala comigo, amor. Mais um. Aí o evangelho fica mais puxado. Você é cheio de Deus? Eu sou um homem cheio de Deus. Os seus irmãos têm experimentado do fruto, porque o fruto não é para a própria árvore. O fruto é para o próximo. Sabedoria é saber se relacionar com Deus, com a criação e com os irmãos. Será que alguém chega e fala assim, nossa, mano, tava lá com o Pedrinho e homem manso, Dom Paulo, homem manso. Sabe quando você tá com uma pessoa e de repente você vive a vida com uma pessoa e você fala assim, caraca, que homem paciente. Cara, aí você se alimenta do fruto daquele seu irmão, porque você viu na prática o irmão sendo cheio do Espírito Santo e transbordando do Espírito para a sua vida. E aí você fala assim, nossa, eu acho que eu não sou tão paciente. Eu não sou paciente, tá, gente? Eu confesso meus pecados no púlpito. Eu tenho dificuldade. Só que aí, quando você vê que uma coisa que eu aprendi na Bíblia, lendo a Bíblia, é que às vezes, na maioria das vezes até, quando uma coisa vem em primeiro lugar ali, numa sequência de várias outras coisas, é porque ela realmente é uma coisa muito importante a ser dita de maneira primeira. Igual no Sermão do Monte.
pobres de espírito. Porque você só pode ter a plenitude de serão consolados e etc, etc, quando você for vazio de si mesmo. Para ser cheio, você precisa ser vazio. Então, para você desfrutar, existe uma coisa chamada amor. Agape. Agapetos. É um amor abnegado, sacrificial, centrado no bem do outro. E basicamente é o fundamento de todos os outros frutos. Porque basicamente paz, paciência, amabilidade e alegria é sempre para com o próximo. Está percebendo isso? Amor para com o próximo. Amor a mim mesmo. Egoísta. Alegria, paz, paciência. E vamos bater um pouquinho na paciência, porque é o que me machuca, que eu prego para mim. Vamos bater um pouquinho na... Pode ser? Vocês estão comigo? Pessoal do fundo? Pessoal da frente? Vou mudar meu púlpito para lá. Sacanagem. Vai dar certo, pessoal do fundo. Eu acredito em vocês. Paloma, eu acredito em você. Você está aí no fundo. Puxa a igreja do fundo aí. Paciência. E aqui, não só para mim, mas para os irmãos é difícil. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás sobre remir o tempo? Lembra? Aproveitar cada minuto. Lembra? Não desperdiçar. Lembra da Clara? Lembra da história da Clara? Né? Vou aproveitar cada minuto ali. Aí de repente, você está numa reunião com o seu chefe. Isso nunca aconteceu comigo, gente. Nunca. Você está numa reunião com o seu chefe, chega uma mensagem, você está participando de uma reunião, aí chega uma mensagem importante. Eu falo assim, meu Deus, eu preciso responder. Eu preciso remir o tempo, eu preciso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu falo assim, não, eu preciso... Não, a gente só é impaciente, está chamando isso de, tipo, produtividade. Não é... Fazer duas coisas ao mesmo tempo é porque eu sou produtivo, eu preciso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Cara, se Deus deixou você cuidar ali, sei lá, do seu trabalho durante 1 hora, e é para você se dedicar durante 1 hora, as coisas podem esperar. O mundo não vai acabar, não. A gente começa a chamar de improdutividade uma coisa que se chama ansiedade e impaciência. Não, Henrique, eu não posso esperar, eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ah, não, porque você não está ligado como é São Paulo. São Paulo a gente precisa fazer, a gente é múltiplo tarefa e tal. E a gente começa a dar um nome fofinho para uma coisa que é contra o fruto do Espírito, que se chama paciência. E ser paciente é difícil, né, gente? Quando você está na fila do McDonald's esperando, e você está com fome, você fica super paciente. Você já está olhando para aquela moça, por que ela está demorando tanto, mano, em fazer o pedido dela, mano? Pelo amor de Deus. Mano, é simples, é só ter olhado antes. Chega lá e fala assim, eu quero um Big Mac, pronto. Deixa eu ver qual que eu quero. Na fila. Pô, mano, isso me pega um pouquinho também. Pô, ela chega assim, o que você quer hoje? Ela teve uns 15 minutos na fila esperando o outro, ela... Big Mac, é? Não sei. O que você vai querer, filha? Cara, eu perco, perdão, gente, preciso ser mais paciente. Eu estou me arrependendo, estou me tornando... A minha filha me ajudou a ser mais paciente, vai por mim. E a gente começa a confundir produtividade com impaciência, sendo que as coisas, elas acontecem se a gente ser emergencialista. Já parou para pensar nisso? Gente, se Deus fosse tão fissurado em produtividade, Ele não teria deixado um dia de descanso. Ele não teria falado assim, por 7 anos vocês vão trabalhar, depois vão deixar a terra descansar. Não, Deus, a gente precisa comer, a gente precisa fazer. Meu Deus, não, vamos fazer. Não, deixa a terra descansar. Deixa a terra descansar. O que foi, Guilherme? Tá rindo? Ele fez o mundo todo em 6 dias, pô.
Aí a gente não percebe alguns versículos que, tipo assim, há tempo para todas as coisas. Ou a gente está... É porque é difícil esperar. E a espera, ela trabalha a nossa paciência. E a gente acha que o tempo de espera, ele é inútil. Mas você nunca ouviu a voz de Deus quando você estava fazendo nada? Tipo assim, mano, estou aqui, eu estou levando minha filha para a escola, não vou ver nada no celular, estou levando ela. Esses dias eu estava trazendo a Clara na escola, eu falei assim, mano, eu não vou ver celular, eu não vou ver nada. Eu só vou fazer o que precisa ser feito, que é buscar minha filha e trazer minha filha. Eu vou desfrutar desse momento. Eu vou aproveitar esse momento com ela. Não vou ficar respondendo mensagem do trabalho a essa hora. Não, porque eu estou remindo o tempo. Não. De repente eu estou voltando aqui, ó, ela cantando lá, pachá, porque ela entra no carro, ela, pachá. Meu Deus, que música. Senhor amado. Meu Deus, ela fica na cabeça, velho. E ela tá com essa agora, misericórdia. Eu falei, vamos ver outra música? Tentei, baby, não colou. Ela quer negócio da pachá. E aí eu tô levando ela, e de repente eu tô pensando em nada, apenas desfrutando com a minha filha. De repente, só para um negócio assim, no meu coração, na minha mente, nossa, de repente eu começo a falar aquilo, cantarolar, de repente Deus começa a ministrar comigo uma canção do nada, para eu cantar para Ele, porque eu estava simplesmente desfrutando, pegando a minha filha, ela estava curtindo, eu estava curtindo com ela. Henrique, você tinha coisa para fazer? Muitas. Alessandro mandando mensagem, Timóteo mexendo no saco. Meu Deus. Também. Não, brincadeira, acho que era o outro ali. E aí eu, no momento de silêncio, onde eu apenas estou desfrutando de algo, Deus ele sopra uma canção para eu cantar para Ele. Eu chego em casa, pego meu violão e começo a cantar para Deus. O Henrique, você não estava fazendo nada, você estava descansando? Sim. Mas talvez o maior ato contracultural numa cidade como essa é parar para contemplar. E contemplar. Eu ainda estava fazendo algo, estava levando a minha filha. Mas vamos voltar, porque eu estou finalizando aí. Meu Deus, meio-dia, diz, Henrique, vamos rápido. Ainda bem que foram poucas pessoas. Agora, além dos frutos do Espírito, que de Gálatas 5:22, como saber se eu sou cheio também? E aqui chega o lugar que a gente mais gosta. Vamos ler de novo lá do começo. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora, fala comigo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A maioria dos comentaristas vão dizer que isso daqui é um reflexo de um crente que é cheio de Deus. Ele sempre está falando entre os seus irmãos, falando uns com os outros, salmos, hinos e cânticos espirituais. E salmos se dirige ao saltério, mas não só apenas ao saltério de Davi, mas canções como a de Maria, até deixei anotado aqui, canções como de Maria, de Lucas 1, 46 ao 55, diz então Maria, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, porque eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. É considerado também um salmo, ou as doxologias paulinas, Efésios 1 e Filipenses, por aí vai. Mas um sinal de que um crente ele é cheio de Deus é de que ele sempre está salmodiando com os seus irmãos, entre os seus irmãos, a Deus, cantando hinos. Então minha alma canta.
Para a gente é um hino. Só que o mais interessante são os cânticos espirituais. Que a gente pode ter uma margem para ser canções a partir de línguas, mas no seu cerne ali são canções que são inspiradas pelo Espírito Santo a nós cantarmos. Acho que a Lola fez uma... Se Deus deseja, como é que é? Deus deseja, não lembro, né? Acontece, né? Se Deus deseja se revelar, eu quero desejar te ver. Amém, amém. Ele quer, eu quero também. Amém. Deus quer se mostrar, a gente quer ver. É isso aí. E é um cântico espiritual. Só que, irmão, isso aqui é fácil fazer. É fácil a gente cantar. Sim ou não é? É fácil a gente cantar um hino? Sim. É fácil a gente falar, agora vamos cantar as nossas próprias canções. Sim ou não? Mas por que a gente está pensando só no momento do culto isso aqui? Ai, Henrique. Me pegou. Tá vendo como a nossa cabeça sempre volta pro domingo? Pro domingo? Pro domingo? Falando entre vós quando vocês se encontrarem na rua. Ô, meu irmão, que bênção, hein? Deus é teu pastor e nada te faltará. Deus abençoe. Brincadeira. Mas não é restritivo apenas para o domingo. É no, portanto, vede prudentemente como andais. Vocês têm falado entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais? Você tem mandado, é igual seja aquelas tias do Instagram, do WhatsApp. Manda uma foto assim, bem-aventurado, os que não andam nos escarnecedores. Manda um salmo para o seu irmão. Manda uma oração ao irmão. Deus é contigo, o Senhor é seu pastor, viu? Aleluia! Vamos ser crente. Volta a cringe, volta a era do cringe. É o mandar um salmo para o irmão, uma palavra de consolo para o irmão. É falar assim, cara, eu estou aqui, mano, Deus falou comigo, sei lá. É no seu 242? É. Mas, você tem uma coisa tão fácil que também é você estar lá no seu carro com seu amigo, vamos ouvir o louvor. E a gente começa a cantar e salmodiar, de repente o Espírito Santo vem invadindo a gente. Você sabe como que é. E depois o negócio começa a ficar meio denso, assim. E a parada... Porque salmodiar e cantar hino, nada mais é do que cantar o que está na palavra. É cantar o que é bíblico. Aleluia. Quase que eu caio no poder. 1000 cairão ao meu lado. Eu vou terminar aqui, porque vocês estão cansando de mim. Essas práticas não são meramente rituais, mas meio pelos quais os crentes são fortalecidos na fé e unidos em adoração sincera. Podemos afirmar que, como resultado da adoração, somos transformados à imagem de Deus à medida que adoramos. Então, não apenas um resultado de alguém que é cheio, à medida que nós vamos adorando junto, nós estamos Satanás quer me envergonhar. Só porque eu vou falar de adoração, tá vendo? A guerra de altares. Não apenas como sintomas de pessoas que são cheias de Deus, mas à medida que nós vamos cantando, nós vamos construindo lugar para a presença. E de repente, Salmos 22:13, ele começa a fazer acontecer. Ó tu que se assenta entre os louvores do seu povo, se assente sobre nós. De repente a glória aparece, nós começamos a contemplá-lo, e à medida que nós vamos contemplando, vamos tornando mais parecidos com Ele, e de repente nós estamos cantando uns para os outros, dizendo, realmente Ele é santo, realmente Ele é lindo, realmente Ele é maravilhoso, Ele é magnífico, olha a sua majestade, olha o seu resplendor, e o Espírito vai enchendo, e os nossos olhos vão se enchendo de lágrimas, e os nossos lábios vão se enchendo de canções espirituais que bendizem o seu nome, e de repente nós estamos,
adorando, sendo mudados à medida que adoramos. Isso porque nós decidimos fazer uma coisa: vamos cantar uns para os outros, vamos falar em salmos uns para os outros. E por fim, mas não menos importante, você vê como é as coisas, né? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vem a parte: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando-vos. Colocar-se sob uma ordem, submeter-se uns aos outros. Cara, me ensina. Cara, eu quero aprender com você. Cara, preciso de ajuda. É sempre submetendo o irmão que está cheio e permitindo que eu possa comer do fruto que há nele. E finaliza com o temor do Senhor. E aí é muito engraçado como a gente foi construindo, vai se interligando. E a última passagem dessa perícope diz: o temor do Senhor. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Veja como a nossa maneira de ser cheio, até as respostas que damos quando nós estamos cheios, é baseada em alguém que teme a Deus. E isso é ser sábio. Andar no temor do Senhor. E temor é uma palavra um pouco difícil de traduzir. Em inglês é fear of God, tipo assim, medo de Deus, algo assim. Mas quando você começa a juntar os comentaristas, é o respeito profundo e admiração por quem Deus é. Eu admiro tanto, e eu respeito, reverencio, entendo a sua santidade, que não há como não seguir os seus mandamentos. Mais uma vez, Wayne Grudem diz que o temor do Senhor é um profundo respeito e reverência por Deus, que resulta em uma vida de obediência e adoração sincera. E para concluir tudo isso, eu queria ler uma conclusão que eu li. Eu fiz e li também, graças a Deus. A ênfase da mensagem de hoje, gente, é para que nós possamos estar sempre abertos e disponíveis para sermos dirigidos por Deus. Não somente de domingo, gente. O convite ao Evangelho é uma vida pós-culto, e não uma vida apenas no culto. É testemunho na semana, entre os domingos, porque os dias são maus, porque o tempo ele é limitado, e porque existe uma vontade divina soberana. Porque como aprender como o homem deve viver, se não aprendendo com aquele que criou o homem? Temor do Senhor, respeito e reverência. Ser cheio não é apenas um êxtase espiritual que você tem. Ser cheio é uma ação contínua, onde o crente busca constantemente deixar ser dirigido e guiado até a andar no Espírito, como Paulo fala em Romanos 8, 9 e 10. Andar no Espírito. É saber que existe uma vida dissoluta, que é considerada alguém que é embriagado. Existe uma vida dissoluta que está disponível todos os dias para a gente. Uma vida desregrada, sem ordem. Existe esse convite a nós nos entorpecermos com o que o mundo tem de fato a oferecer, e deixarmos de remir o tempo com as redes sociais, com o trabalho demasiado. É não ser como esse bêbado, é não ser como esse homem que é vencido
pelo vinho. E a minha conclusão, e aí eu vou fechar aqui, a gente vai orar. Hoje não vai ter momento. A gente vai fechar os olhos. Vamos orar. Fala assim, Deus me capacita para ser cheio de Deus dia após dia. Eu não vou colocar a mão na sua cabeça, não. Porque Deus é quem te enche, não sou eu. Conclusão do Henrique. Escrevi hoje, mandei até para ler. Uma vida cheia do Espírito não é marcada apenas por um momento de, entre aspas, êxtase espiritual dominical. Na verdade, ela ultrapassa as 4 paredes do lugar de reunião até atingir as nossas vidas normais. É mais do que falar em línguas. É literalmente caracterizada por alguém que vive em busca de santificação e desejo ardente em deixar que o Espírito Santo lidere a sua vida dia após dia. Os sinais estarão ao lado certamente, falando entre vós com salmos, hinos, sujeição mútua, amor, paz, mansidão e domínio próprio, e obviamente o remir o tempo. Para concluir e mostrar como que um homem e uma mulher que são cheios do Espírito andam, eu prefiro ficar com a imagem de um homem cambaleando que é dirigido por algo. E talvez sim existe nesse momento uma analogia melhor que a comparação a um homem que bebe vinho. Nesse sentido, as palavras do profeta ecoam de maneira muito dramática para mim. Eu sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Jeremias 23, 9. Jeremias fala assim, eu sou como um homem bêbado, vencido pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Irmão, para de lutar com o Espírito, deixa ser vencido, cara. Deixa Deus te vencer. Como um vinho forte, deixa o Espírito te embebedar de fato. E aí a gente vai começar a entender os profetas. É mais forte que eu. Isso aqui dentro de mim é mais forte que eu. É como um fogo cerrado em meus ossos. Eu sou como um homem bêbado vencido pelo vinho. O Senhor, o Espírito de Deus, quer nos embriagar, dia após dia. Apenas precisamos deixar que Deus seja Deus. Se você quer ser cheio e falar em línguas, glória a Deus. É isso, fale em línguas e cânticos espirituais. Mas, Deus, eu quero ser cheio dia após dia. À medida que eu medito na Tua Palavra, à medida que eu busco santificação, vem me enchendo, Deus, produzindo Cristo em mim, produzindo a paciência, produzindo o domínio próprio, produzindo paz, alegria dentro de mim, até que eu seja cheio até transbordar, e os meus irmãos digam, nossa, que fruto bom, que árvore boa. Irmãos, cada árvore tem a sua estação para dar fruto, mas ela precisa dar fruto. Ela precisa frutificar. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então eu queria orar por você, para que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Henrique, quer dizer que a gente não vai ter mais maluquice, doideira? Vamos ter. Eu gosto disso. Chapação, fritação. Mas eu quero ver amanhã homens e mulheres cheios de Deus, que testificam e testemunham acerca do Evangelho. É aquela coisa que meu pai sempre fazia comigo e falava nos encontros com Deus. Alguém chega e fala assim, nossa, você é diferente. Não, isso é coisa dos cringe. Não, tipo assim, cara, você é diferente, você trata a sua esposa diferente. Eu estava vendo você trabalhando aqui, você tem um negócio diferente.
É o que minha avó falava, minha bisa falava, meu avô falava, meu pai falava. Parece que a gente gostou de ser o tal do agente secreto, que eles sempre criticavam. Se você tem uma luz, deixe a sua luz refletir em meio às trevas. Deixe que os irmãos provem do fruto que é feito e forjado através da obra do Espírito em você. E vai ser dia após dia. Não é porque você deu fruto uma vez de paciência que agora você é homem manso. É dia após dia. Ser cheio continuamente de Deus. Cheio de Deus. Cheio de Deus. O Espírito Santo operando e forjando Cristo em nós. Deus, eu oro pelos meus irmãos aqui. Nesta manhã, tarde. Eu oro por um enchimento do Espírito Santo agora, Deus. Enche-nos, ó Deus. Espírito, enche-nos. Enche-nos não somente hoje, mas segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo e domingo de novo, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo e segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu oro, Deus, pela estação da primavera, Deus, nosso meio, as flores florescendo, as árvores frondosas aparecendo, os irmãos sujeitando-vos uns aos outros, salmos, hinos e cânticos espirituais no meio da igreja, entre a igreja, e Deus, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no mercado, na academia, um transbordar do Espírito de Deus na vida dos meus irmãos. Deus, eu oro, Deus, para que nós possamos ser habilitados para testemunhar do Evangelho, e nós ouvirmos testemunhos, Deus, testemunhos, Pai, em nome de Jesus. Enche-nos, ó Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Mais uma vez, do início, para nós cantarmos solenidade. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche-me, pois de ti as minhas mãos eu quero, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero amar. Mais uma vez, para nós encerrarmos, as minhas mãos. E em louvor te adoro, meu coração. Diante do teu altar, diante do teu altar, diante do
Amém. Vamos terminar com a oração dizendo: Espírito, enche-me dia após dia. Espírito, enche-me dia após dia. Em nome de Jesus. Amém, amém.